Eu não acho o Arias mais jogador, tá, do que Gerson e Paquetá. Mas eu acho que ele pode mudar mais um time do que Gerson e Paquetá. Eu acho que o Arias, ele é muito decisivo, ele se movimenta muito, ele muda o ataque de um time, que é o que eu vinha pedindo pro Flamengo. Eu acho muito que o Flamengo precisa de um cara que se movimente, mas que saiba jogar futebol, que pense, né? Eu acho que ele pensa mais que o Plata, eu acho que ele pensa mais que o Samuel Lino, eu acho que ele pensa mais do que o próprio Carrascal. Eu acho que o Arias chegando num clube no Brasil, para mim, minha opinião, ele muda mais um time positivamente do que Paquetá e Gerson. Ah, você acha ele mais jogador? Não. Mas eu acho que pro meu time, eu preferiria contratar um Arias. Eu preferiria. Eu acho, e mais barato. Vale deixar claro. Vai ser bem mais barato e para mim vai ser tão eficiente quanto ou mais. Eu acho o Arias um baita nome, como eu falei aqui que eu acharia o Luiz Henrique, Vamp. Eu acho que são os tipos de jogadores que não estão unanimidade na Europa, não estão em clubes que são, nossa, gigantes, e que pagando o que os clubes brasileiros estão pagando hoje em dia, viriam para o Brasil. Então, eu acho um baita nome aí, se o Palmeiras avançar nessa negociação, Marcos André. Boa tarde, Tico, Bruno, Mauro, boa tarde a todos, né? Cada atleta com sua importância, né? O Arias foi muito importante para o Fluminense na conquista da Libertadores, né? A primeira conquista do Fluminense, a sua primeira Libertadores. Era um dos principais atletas do clube, jogando muito, titular da seleção colombiana, né? É vendido, vai lá para a Inglaterra, praticamente selado já mesmo a queda do Wolverhampton. Eu acho que o Brown, né? Outro que tá, né? É o Burley. Outro ali que também já praticamente selou. E vai ficar aquela briga lá, North Forest, Leeds United, West Ham. Aí você pega a importância do Gerson para o Flamengo, campeão de Libertadores, campeão brasileiro, Paquetá, vai para o futebol francês, vai para a Itália, joga na Primeira Liga e consegue levar o West Ham a um título de Conference League, né? Conferência, né? Que é a terceira divisão, no caso lá. Então, cada um com sua importância para os clubes que defenderam. O Gerson, normalmente era convocado para a seleção, foi pelo Tite, pelo Ancelotti. O Paquetá já jogou Copa do Mundo pela seleção brasileira, convocado direto, vai para mais uma Copa do Mundo. O Arias vai estar aí também na próxima Copa do Mundo daqui a 4 meses. E engraçado que o meio campo da seleção colombiana, o Arias joga de vez em quando, é titular, no Volvo. O Richard Rios perdeu a posição no Benfica, machucou e perdeu a posição. E o James Rodrigues está desempregado, está parado. Quer dizer, um meio campo de uma seleção colombiana que a gente vem enfrentando aí o Brasil nas eliminatórias e não perdeu para o Brasil, né? Não perdeu, né? Perdeu aqui e lá, né? Então, quer dizer assim, é importante. Aí esses valores que você está falando aí, ó. O Gerson veio por 30 milhões, não sei. O Paquetá 50 milhões. Será que o Palmeiras tem condição de repatriar o Fluminense? O Fluminense foi para o Mundial de Clubes. A gente falou aqui que em torno de faturamento gerou quase meio bilhões de lucro. O Palmeiras, eu acho que fechou o balanço agora aí em mais de 1 bilhão, mais de 1 bilhão e 200. O Flamengo, quase 2 bilhões e 100, o mal foi 2 bilhões. Então, quer dizer assim, quando o contrato do Paquetá, estava olhando, a operação do Paquetá saiu por 50 milhões. Se eu sou um clube que fatura... Oi. Mas se você falar que a operação do Paquetá saiu por 50 milhões, aí você tem que falar que a do Gerson saiu por 38. Tá bom, 40. Vamos lá, vamos arredondar para cima. Quando você pega... Se eu tenho um clube que eu faturo 2 bilhões, o outro for 1,5 bilhão, o outro tem 700 milhões, essa compra não é à vista. Se eu faturo 2 bilhões por ano, eu tenho que pagar 10 milhões por ano, que dá em torno de 60 milhões, eu faturo 2. Isso não é uma coisa que vai fazer a diferença para que meu caixa não termine bem no final do ano. A compra do Paquetá por 50, que seja pago de 3 vezes, que o Flamengo desembolse 90 milhões por ano. Pô, eu faturo 2 bilhões.
Eu não sei como é que tá o caixa do Palmeiras. Saiu vários jogadores. O Abel, quando perde, ele alega que não tem, que tá usando a base. Quando ganha, tá tudo muito bem, muito maravilhoso. Quando os jogadores saem ou chegam, no Palmeiras, tudo com a aval do Abel. Não é só no Palmeiras, não. No Flamengo, no Cruzeiro. Eu duvido que o Pedrinho passou na cabeça do Pedrinho e falou: eu vou lá comprar o Gerson. Alguém falou, o Tite, alguém falou: ó, tem um Gerson aí no mercado no Sopa, vamos reforçar. Eles assinam o cheque. Eles assinam o cheque. E o Arias já é um cara que todo mundo conhece. Em algum momento aqui no futebol brasileiro, eu falei, pô, pelas cifras que estavam, eu digo, ó, muito fácil comprar o Marcos Leonardo que está aqui, a multa rescisória, que está aqui, o próprio Arias. Você vê que o Arias foi o quê? Por 25 milhões? Está voltando por 25 milhões. Essa operação já podia ter sido feita aqui mesmo. Mas às vezes o atleta tem um sonho de jogar em outro país, ir para fora. Isso aconteceu outro dia com o Matheus Pereira no Cruzeiro. O Cruzeiro foi, fez uma reviravolta, o manteve, conseguiu segurar ele, né? Renovou o contrato agora, o Matheus Pereira. De repente o Arias tem um sonho de o mesmo salário aqui. O Fabrício Bruno não quis ir. Quando somou tudo, falou: não, é melhor ganhar tudo, o mesmo salário aqui, mas do que encarar uma Primeira Liga no teu sonho. O sonho é ver ele ganhar o dinheiro, fazer o pé de meia. Não é só de morar no país, né? Então é o seguinte: se for mesmo o Palmeiras conseguir fazer essa operação, ou o Fluminense, vai repatriar um cara que foi muito bem aqui quando ele jogou aqui no país. Foi muito bem mesmo. Ele foi, para mim, o principal jogador. O John Kennedy fez o gol lá na final. Mas o que o Arias jogou naquela temporada pelo Fluminense, jogou muito, né? Levou o Fluminense ao título aí da Libertadores, e no próprio Mundial de Clubes ele foi muito bem também. Para você, Vamp, vale mais a pena 42 milhões de euros no Paquetá, 30 milhões de euros no Gerson ou 25 milhões de euros no Arias? Eu acho que quem tiver condições de comprar e não prejudicar o seu caixa e ficar em dívida recebendo a transferência, são tudo contratações boas. Isso aí vai do caixa de cada um. A quem vai jogar mais? Pô, a gente já sabe o que o Gerson fez pelo Flamengo, como a gente sabe o que o John Arias fez pelo Fluminense. Então, se vale ou não, se você tem um dinheiro, não vai te impactar nas suas finanças e em dívida para o clube, pode comprar tranquilo. Não, sim, mas se você é dirigente, que é a mesma pergunta que eu vou fazer pro Bruno. Você tem esse caixa. Ó, você tem 42 milhões de euros aqui na tua mão, Vampeta. Você pode contratar o Gerson por 30, Paquetá por 42, Arias por 25. Quem que você quer? O Flamengo ganhou com o Gerson, não foi lá de volta para comprar. O Cruzeiro comprou. O Fluminense, não sei aí a que pé tá. Se não repara, pior que nenhum deles estão botando tudo pro mesmo time que jogou. Só o Paquetá, mas depois de anos, né? Sim. Depois de anos. Eu gosto dos três, Chico. 2 da seleção brasileira. Se eu pudesse, eu teria os 3 no meu meio campo. Pronto. Se eu tivesse, e eu torço até pra calar a boca, óbvio, mas se eu tivesse o dinheiro, eu preferiria Arias e mais um, entendeu? É o que eu falo. Porque eu acho... Eu entendo você é xarope, irmão. Você fala que os outros dois jogam mais do que o Arias e que é o Arias. Não. Eu não falei que o Arias é mais jogador. Ué, porra, uma coisa é você ser mais jogador. A outra coisa é você ver quem que se encaixaria melhor no teu time. Quem que você acha que muda um time. O Arias eu acho que muda mais um time. O Arias eu acho que cria chance de gol o tempo todo. O Arias eu acho que decide jogo sozinho, como decidiu várias vezes no Fluminense. É diferente, que é o que eu falo. Eu acho o Arias mais decisivo pro nível futebol brasileiro. Agora, tá bom, mas você vai botar numa seleção brasileira que tem Vinícius Júnior, que tem Rafinha, que tem tudo. Eu prefiro o Paquetá. Ué, eu acho que eu tô sendo bem claro. Eu acho que no futebol brasileiro, para você colocar num time e o cara ser decisivo, ele mudar a forma de jogar de um time, eu acho que é o Arias. E eu optaria, se eu fosse qualquer clube brasileiro hoje, e eu já falei isso, por Arias ou Luiz Henrique. Eu acho 2 jogadores muito bons, que mudam o time, que fazem gol, que decidem jogo. Posso calar minha boca. Agora, se eu ficar sempre em cima do muro, porque na frente eu posso calar a boca, aí o programa perde a graça.
Eu vejo assim, ó, como atletas, né? O Gerson mais técnico, segura a bola melhor, cabeça em pé. O Paquetá com mais mobilidade de jogar em várias funções. E o Ara mais rápido e com mais força. São 3 atletas totalmente diferentes um do outro. Bruno Prado, Arias, tem o peso desses outros jogadores? Lembrando, tá? São 3 jogadores de seleção, né? O Arias, titular da seleção colombiana. O Gerson foi convocado recentemente para a seleção brasileira. Na última ele não estava, né? Não, com o Ancelotti ele só foi na primeira do Ancelotti, depois não foi mais. Na última ele não estava. E o Paquetá, que provavelmente vai estar aí nessa Copa do Mundo. Ô Bruno, você acha que realmente os clubes funcionam assim? Você diz que dirigente é muito assim também, né? Opa, um contratou, eu tenho que contratar também. Eu tenho que mostrar força também. Perdi jogador, vou contratar. E o peso, né, do nome Arias? Eu acho difícil, tá? Quase impossível o Fluminense conseguir cobrir o Palmeiras. Não sei se o Fluminense tem dinheiro para isso. E o Palmeiras tem, né, Bruno? Sim, e o Fluminense, claro, vai ter também uma pressão. Acho que funciona muito, sim, no... ele contratou, a gente precisa responder. Acho que tem um pouco disso. O Fluminense, o Arias cumpriu muito bem a parte dele lá. O Fluminense contratou o Arias do Santa Fé da Colômbia, porque enfrentou o Santa Fé em uma Libertadores, jogou contra o Arias, gostou e contratou. Como ele contratou o Freitas, o Ignácio, o Serna, que eram de times peruanos que o Fluminense enfrentou na Libertadores, jogou contra e trouxe. Então o Fluminense ele foi bem, ele jogou contra, o jogador agradou, ele trouxe por um preço mais barato, vendeu bem. E o jogador foi campeão lá, né? Jogador principalmente da Libertadores. Então ele cumpriu muito bem. O Fluminense, eu não sei tudo das finanças do Fluminense, mas a princípio não é um patamar, assim, 25 milhões de euros que o Fluminense tem disputado o jogador. Então, se for vamos pegar o que a gente não tem só para o cara vir para cá e não ir para o outro. Aí não vale a pena. Aí tem que colocar o pé no chão e falar, o cara já cumpriu dele aqui. A missão dele no Fluminense foi muito bem cumprida, muito bem feita. E ele segue a vida dele. O Arias foi para o Wolverhampton já com 28 anos, já numa idade que é mais difícil adaptar na Europa, e não é nem técnica, a qualidade técnica ele tem. Talvez seja questão de ter um outro cenário, ter um outro jogo, até na parte física, de intensidade, de força. Os jogadores que vão com essa idade têm um pouco mais de dificuldade. O Scarpa foi mais velho também para a Inglaterra, para o Nottingham Forest, voltou rápido. E o Arias também caiu num time ruim, né? Isso também atrapalhou bastante. Esse time do Wolverhampton, eles têm uma vitória no campeonato. Está rebaixado, ganhou um jogo só até agora, já está no segundo turno da competição, eles ganharam um jogo. Então, também o time é ruim, também não ajudou nem um pouco, nem o Arias e nem ninguém que joga lá. Eu acho que é uma contratação mais ou menos do mesmo patamar. Até na pergunta que você fez, pelos valores, se eu tivesse essas opções, eu traria o Arias porque ele acabou ficando bem mais barato que os outros. E eu não acho que ele está muito abaixo dos outros, não. Acho que eles são jogadores mais ou menos com características diferentes, verdade, como o Vamp explicou muito bem a característica de cada um. Mas são jogadores, acho que no mesmo patamar ali. Não acho que o Paquetá, o Gerson, o Arias tenha muita diferença assim no nível de cada um. Tem nas características. E o Arias, ele vem para uma função, se ele vier mesmo para o Palmeiras, que o Palmeiras está precisando. O Palmeiras tem uma ótima dupla de ataque, com o Flaco e com o Vitor Roque, acertou ali com os dois. Mas essa ligação o meia atacante, o Palmeiras está com dificuldade, né? O Veiga está de saída, já não rendia do mesmo jeito que já rendeu. O Maurício e o Felipe Anderson oscilam muito, são caras que às vezes já ajudaram o Palmeiras, principalmente o Maurício, mas muitas vezes estão mal. O Felipe Anderson tem mais momentos ruins do que bons. Então o Arias, ele vem assim para uma função, para jogar mais atrás, ou pelo lado, né, mais atrás dos dois atacantes, que o Palmeiras está buscando ainda. Então, se o Palmeiras conseguir concretizar, é uma ótima contratação. É numa posição que o Palmeiras, ele teve o Veiga, antes ele teve o Dudu, desde que o Dudu machucou, o Dudu já não voltou bem, e depois teve o Estevão, né? Nessa posição, seja pelo lado ou pelo meio, mas atrás dos atacantes. O Palmeiras vem procurando e ainda não encontrou, e talvez o Arias preencha isso muito bem. É isso, né? E num valor bem abaixo. Que é o que eu falo. Eu acho que 25 milhões de euros no Arias é o valor de mercado. Agora, é a posição que o Abel está querendo. Boa tarde. Até agora, Thiago, me parece que a única fonte de informação dos companheiros
é alguém do staff do jogador, né? Palmeiras não se manifestou até agora, né, a respeito de ter feito uma proposta que foi aceita e está todo mundo na mesma onda. E o que eu fiz? Eu entrei em contato com alguns colegas lá na Inglaterra e um deles respondeu. Ele é setorista do The Athletic, que é um site muito conceituado, né? Setorista do Wolves, do Wolverhampton, e a resposta dele foi o seguinte: fui informado de que nenhuma proposta foi aceita ainda. Não acredito que o Wolves queira vender o Arias, mas acho que eles considerariam a possibilidade dependendo do valor da oferta, pois sabem que é uma possibilidade grande dele sair no final da temporada, porque o time deverá ser rebaixado. Sair significa, pode ficar na Inglaterra em outro time, ter propostas em geral, né? Eu perguntei para ele se, com relação ao Fluminense, se eles comunicaram ao Fluminense, ele falou não, porque, pelo que eu sei, o Wolverhampton não aceitou essa quantia, não aceitou essa proposta, e ele só tem que falar para o Fluminense quando aceitar uma proposta. Um clube faz uma oferta pelo Arias, o Wolverhampton aceita, aí ele tem que, por obrigação contratual, comunicar: Fluminense, estou aqui disposto a aceitar uma proposta de X pelo jogador, vocês vão cobrir? Igualar? Sim, aí o Fluminense tem a prioridade. Não, então eu fico livre para poder vender o jogador para esse clube interessado. Mas é isso, a versão do colega que cobre o clube, o que ele apurou, não eu estou transmitindo, porque eu não tenho fontes na diretoria do Wolves, evidentemente, é de que a proposta ainda não foi aceita. Não estou aqui a dizer que não vai ser contratado, antes que algum elemento distorça as minhas palavras. Eu estou dizendo que a informação do colega que cobre o Wolverhampton é de que o clube inglês não aceitou proposta ainda pelo John Arias. Mas pode ser que amanhã aceite, o Palmeiras pode mudar. Agora, a gente viu uma negociação envolvendo um time da Europa, da Inglaterra, da Premier League, agora com o episódio do Paquetá. Isso envolve muitas outras coisas, forma de pagamento e tal. Então, acredito que o Palmeiras, querendo o jogador, ele vai ter que continuar negociando por algum tempo mais. Tem tempo para isso. A janela fecha daqui a pouco menos de um mês, 3 de março. Até lá pode ser que o Wolverhampton esteja até matematicamente rebaixado. Então, a negociação continuando, o Palmeiras tem tempo ainda para conseguir fechar esse negócio. Mas a informação que vem desse companheiro, do The Athletic, é de que até agora não houve aceitação por parte do time inglês com relação à proposta palmeirense. E, Mauro, as outras perguntas, né? Você acha que o Fluminense tem bala para brigar com o Palmeiras? Porque essa é a informação que tem no momento, que o Fluminense estaria tentando uma forma de pagar o mesmo valor porque tem prioridade no Arias. E outra, é um jogador patamar Gerson e Paquetá, na sua opinião? É de um patamar bem próximo ali, eles estão mais ou menos no mesmo nível, né? Eu acho que o Paquetá está acima. Mas acho que o Arias é um jogador de um nível muito alto aqui para o nosso futebol. Agora, o Fluminense, eu fico com a informação do colega lá da Inglaterra. Se o Wolverhampton sequer falou com o Fluminense, então, é porque não aceitou a proposta, o Fluminense pode até ficar pensando, mas não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Entre o que corre aqui e o que o colega na Inglaterra fala, eu confio mais, nesse momento, na informação que vem de lá do que a informação de staff de jogador, empresário, essas coisas. Aí eu estou fora. Prefiro acreditar no que diz o colega lá, que está perto da diretoria, que tem contatos dentro do clube. E o Palmeiras não se manifestou até agora. Eu não vi nenhuma informação vinda do Palmeiras até o momento. Amanhã pode ter aparecido, daqui a pouco, eu posso não ter visto, eu não vi. Então, acho que, assim, eu não gosto muito desse negócio de ficar adorando a pílula quando alguém solta um negócio, entendeu? E aí o outro lado fala que não é bem assim. Eu prefiro esperar a negociação acontecer para me aprofundar em qualquer análise sobre o jogador. Se a gente ficar falando aqui do jogador que de repente nem vem, esperar um pouco, né? Quando essa negociação estiver clara, o Palmeiras lá chegando junto, e como acredito que vá fazê-lo, né? Aí eu acho que faz mais sentido, né, a gente se aprofundar. Se a gente ficar se aprofundando, discutindo sobre o quê? Uma possibilidade que surgiu, sei lá de onde, né? Enfim, prefiro ter um pouco de cautela nisso, sabe? Porque está demais esse negócio do mercado da bola e a quantidade de situações que até manipulam a imprensa em alguns momentos. E eu não quero me prestar esse serviço, não. Ou seja, Mauro, só para ficar claro então, você acha que há chances sim, porque é uma proposta boa e o Wolverhampton analisa que o Arias pode querer sair se for rebaixado, então é bem visto, né, esse valor pelo clube, mas que não tem nada aceito. É isso. Eu vou repetir, eu tenho informação do colega do The Atlético. Fui informado de que nenhuma proposta foi aceita ainda, nenhuma. Fluminense, ninguém.
Não acredito que o Wolverhampton queira vender, mas eu acho que eles considerariam dependendo do valor da oferta. Tradução, se chegar uma grana forte, opa, não quero vender, mas o dinheiro é bom, pode ser. Porque eles sabem que o final da temporada, com o rebaixamento que se anuncia, é provável que o jogador queira sair, queira se encaixar em outro lugar, e ele pode ter mercado na própria Inglaterra, na Europa, e aqui no Brasil, no Palmeiras também, ou no Fluminense. Aí eu pergunto para ele, o Wolverhampton falou com o Fluminense já? Falou, não, porque ele não aceitou a proposta alguma, então ele não tem que falar com o Fluminense, ele tem que se comunicar com o Fluminense quando aceitar uma proposta. Essa informação do colega que cobre o dia a dia do clube é o que vem lá da Inglaterra, tá? Então eu prefiro ficar por enquanto com essa informação, ciente de que o Palmeiras tem interesse, acho que uma ótima investida do Palmeiras, e acho que o Palmeiras tem a chance de contratar o jogador, mas talvez tenha que negociar mais, o que é perfeitamente normal. De novo, a gente falou isso muito aqui durante a negociação do Paquetá. Isso não é chegar na padaria e comprar um picolé, um chicabom. É outra história, é uma negociação de milhões de euros. Só de impostos e negociações internacionais você parte de 21% em tarifas, em taxas, né? Quando traz o jogador de fora. Então, esses 35 pode meter 21 em cima aí. Não são nem 18. Estava trabalhando com esse número, me corrigiram depois. Um amigo que foi buscar essa informação com pessoas do ramo, falaram, não, chega a 21%. 21% é muita coisa, mais de 1/5 do valor total que vai em taxas, né? E a comissão eventual, né, que sempre tem, né, do agente, da pessoa que faz a negociação. Então, é uma negociação vultuosa, cara, que evidentemente demora um certo tempo. Vamos lembrar como que foi a contratação do Vitor Roque. Não foi assim. O Palmeiras negociou durante um tempo, porque é assim que funciona. Não é uma coisa tão simples assim, tá tudo certo, já aceitou e tal, como se eu estivesse combinando com os amigos de A Praia no domingo. Não é tão simples, é um negócio mais complicado. Então, é aguardar um pouco para ver os próximos passos, e acho que se o Palmeiras está disposto a trazer o jogador, está disposto a trazer um ótimo jogador. Um jogador de um alto nível, que pode ir à Copa do Mundo, que deve ir à Copa do Mundo, né, pela seleção colombiana, e que já é adaptado ao futebol brasileiro, porque foi campeão da Libertadores pelo Fluminense, campeão carioca, com muito destaque, um jogador muito bom. Acho que é uma ótima investida do Palmeiras, e agora é continuar negociando e acompanhando também, né, tudo que acontece na Inglaterra, porque a perspectiva de rebaixamento do Wolves, ela pode ser interessante para o Palmeiras, porque quando um time vai para a segunda divisão, ele vai ter que trabalhar com orçamento mais barato, e aí ele precisa movimentar o seu elenco, né? Abrir mão de alguns jogadores mais caros, fazer caixa para compensar minimamente a queda de receita. Então é um momento favorável para o Palmeiras tentar essa negociação. Só acho que, acho não, a gente sabe que não é algo tão simples, sempre é mais demorado. E a informação que vem na Inglaterra, desse colega, ela não coincide com o que está rolando por aqui. Então eu prefiro aguardar um pouco mais do que ficar me aprofundando em cima de uma possibilidade que ainda é uma possibilidade, embora eu tenho a convicção de que o Palmeiras tem todas as condições de buscar esse jogador, porque é um clube que é saudável financeiramente e tem possibilidade de contratar um jogador na Europa, como já fez em outras ocasiões. O John Arias, números dele pelo Wolverhampton na temporada, a gente tem 26 jogos, 17 como titular do Arias pelo Wolverhampton, 2 gols, 1 assistência. Está bem abaixo, né, do desempenho do Arias no Fluminense. Mas é um jogador que atua muito. E muitas vezes é difícil isso acontecer em primeiro ano, né, de um jogador na Inglaterra. 92% de presença do Arias em jogos. Já no Fluminense, olha aí, ó, ele teve 230 jogos, tá? Pelo Fluminense, 102 participações em gols. Olha o quanto esse cara era decisivo e o quanto ele foi decisivo na conquista mais importante da história do Fluminense, né? Que foi a Libertadores da América, que poucos esperavam, e ele foi o principal nome do time. 47 gols, 55 assistências, 4 títulos, né? Agora, o título mesmo de repercussão do Arias no Fluminense foi a Libertadores da América, que o Arias foi aí protagonista e grande jogador, inclusive, da competição naquele momento. Outra contratação, né, que está bem encaminhada pelo Palmeiras, segundo informação trazida pelo GE, o Palmeiras avançou ainda mais nas negociações com o staff do Nino, tá? O Palmeiras quer um zagueiro já há muito tempo, desde o começo da temporada. O Palmeiras quer um zagueiro e esse nome sempre foi o Nino. Agora, o Palmeiras trabalha para fechar o negócio com o Zenit,
que sempre faz jogo duro, né? Isso aí já é conhecido do Zenit. É impressionante o quanto times brasileiros vão atrás de jogadores do Zenit e sempre é uma negociação complicada, até porque os caras têm dinheiro. E deixando claro que o clube russo, né, o Zenit, ainda não aceitou a proposta do Palmeiras pelo Nino. Lembrando que o Palmeiras tem até o dia 3 de março para registrar reforços. As conversas, como eu disse aqui, acontecem desde o começo do ano e o Palmeiras trata o jogador como principal nome para reforçar a defesa. Para tentar destravar de vez essa negociação, o Palmeiras enviou um emissário a Abu Dhabi, onde o Zenit disputa um torneio amistoso. O zagueiro foi vendido pelo Fluminense por 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais. Mauro César Pereira, Nino é o tipo de zagueiro que o Abel pediu desde o começo da temporada. Também foi muito bem no Fluminense, né? O Palmeiras atrás de 2 nomes que despontaram no time do Rio nesse elenco campeão de Libertadores. Pois é, também é outra contratação que o Palmeiras está tentando, né? Eu, sinceramente, não consigo ficar me aprofundando muito em cima de jogador não contratado, não, sabe? Jogador que pode vir para o Palmeiras. É um bom zagueiro, o Nino, sem dúvida alguma. O Palmeiras precisa de zagueiro, está com 3 só, né? Só tem acho que 3 jogadores na posição, precisa de mais um zagueiro. Então, um zagueiro o Palmeiras deve contratar, um Nino ou algum outro. Vejamos aí o que vai acontecer. Se vai, de fato, fechar esse negócio com o Zenit, é sempre uma negociação difícil, né? Os caras têm muito dinheiro, mas é uma negociação em curso, então vejamos aí se o Palmeiras vai conseguir sucesso com esse atleta. E é um jogador que teve uma boa passagem, né, pelo Fluminense, também foi campeão pelo Fluminense, foi capitão, né, vale a gente deixar claro, pelo Fluminense, ou seja, é um cara que também tem liderança dentro de campo e que encaixaria perfeitamente no que o Palmeiras quer hoje, né, porque a grande prioridade do Palmeiras, desde o começo do ano, não era o Arias, tá? Não era um meia, não era um atacante. Desde o começo do ano, quando eu falava com pessoas até de dentro do Palmeiras, diziam: o Abel quer um zagueiro, né? Ele queria um zagueiro que saia jogando, até porque o Abel tem sido muito criticado pela atuação, principalmente da final da Libertadores, a última atuação, né? Então, é um momento onde o Abel precisa tentar mudar o estilo de jogo dele. Precisa sair jogando. Ou seja, ele precisa de um zagueiro que tem essas características, né, Vando? Então, cara, vai muito da filosofia de jogo do treinador, viu? Porque se você pegar o Bruno Fux, ele terminou a temporada até como titular, é um jogador técnico que sabe sair jogando também. O Gustavo Gomes o capitão, muito tempo ali e tudo, não vejo só dando chutão. O Murilo chegou até a ser convocado para a seleção brasileira, né? Eu acho que deve ser muito do jogo que o treinador impõe aos atletas, porque eu lembro que naquela final contra o Flamengo na Libertadores, não sei quem falou que tinha uma jogada, lembra, Bruno? Falou assim, no primeiro... mete longo pro Mike, né? Lá em Montevidéu, né? Foi o Gomes pro Mike e cruzou para trás e o Veiga fez isso assim. Então, de repente, se você pode trazer um dinheiro que, se tiver a possibilidade de vir, que eu acho que muito difícil, que eu estava vendo que ele está em titular, está jogando, né? E o time tem dinheiro. De repente, você vai dar treino e falar, não quero que jogue curto aqui, que jogue longo. O Fernando Diniz já tem o zagueiro que ele gosta que joga tudo curtinho, toques, rápido. O Felipe Luiz também gosta que os zagueiros saiam jogando, mas a qualidade do Léo Ortiz e do Léo Pereira pode meter bola longa também. Vai muito do atleta e daquilo que o treinador treina todo dia. Eu acho que o Palmeiras não é só os atletas que chegam que vai ter que sua característica. Eu acho que o Abel pede também é muito chutão, muita bola longa de primeira. Então pode ser com o Nino também isso, né? Que o Nino vai chegar e mudar a filosofia, eu quero só passe curto. Porque se fosse só para passe curto, eu acho que o Bruno Fux, quando tem oportunidade, joga, tem essa qualidade de passe, melhor até do que o Murilo e o Gustavo Gomes. O Mikael foi embora, né? Mikael, né? Foi embora, joga, tem um Benedetti, né?
Sim, Benedetti. Benedetti, eles provavelmente vão à compra mesmo de mais um zagueiro e sondar o mercado. Agora que tem aquele tesão de torcedores, de dirigente, porque vê um clube contratando e querer ir também as compras para dar satisfação à sua torcida, isso eu concordo que pode ter sim. E tem, quando se tem dinheiro. Com sem dinheiro os caras vão. Eu só citar um exemplo aí de vários clubes aí que sofrem transfer ban. Mas eu acho que tem um pouco dessa busca, Bruno. Não sei se você concorda, porque o Nino, até no time daquele Fernando Diniz, né, que foi da Libertadores, muitas vezes até o Fernando Diniz extrapola em saída de jogo, mas ele não aceita chutão, e o Nino se saía muito bem. Eu acho que pode ser uma tentativa do Abel de tentar fugir um pouco dessa característica, porque irritou muito. Se me irritou na final da Libertadores, gente, o Carlos Miguel chutando bola na área por 25 minutos sem criar nada, imagina o torcedor do Palmeiras. Eu acho que essa característica do Nino pode ser o principal. Você concorda ou não, ou você concorda com o Vamp, que o Abel não vai mudar estilo coisa nenhuma. Ele quer um bom zagueiro ali para a zaga do Palmeiras. Eu acho que, assim, ele pode até mudar, ele já jogou de outras maneiras, mas eu não acho que isso é uma coisa que ele se preocupe muito, assim. Ele acha que o Abel, acho que ele é bem assim, se ele chegar à conclusão, ó, o que eu tenho para o meu time é melhor sair longo, ele vai sair longo, acabou. E eu acho que o que pode melhorar também um pouquinho a saída de bola é ter Marlon Freitas ali na frente da zaga, o Andreas Pereira ali. Eu acho que o Palmeiras ganhou em qualidade no primeiro volante. Ele tem usado o Marlon como primeiro volante. Ele tinha o Aníbal Moreno e o Emiliano Martínez no ano passado. O Marlon Freitas dá mais qualidade. O Nino também sabe jogar com a bola no chão. Mas eu imagino que a tentativa do Palmeiras de buscar um zagueiro para ser titular, um zagueiro com peso para jogar, tem a ver com a queda de alguns atletas. O Murilo, por exemplo, é um cara que já teve momentos melhores. O Murilo, já no ano passado, teve alguns momentos que o Fux passou à frente dele. E esse ano também, acho que é uma briga aberta, nem vou contar o Nino, porque ele ainda não está no Palmeiras. Mas hoje, eu acho que Murilo e Bruno Fux brigam por um lugar no time. Até menos de um ano atrás, o Murilo era titular ao lado do Gomes, mas acho que a partir do segundo semestre do ano passado, o Bruno Fux, ele briga com o Murilo. Se tiver um jogo hoje, o jogo mais importante, uma final, eu não sei se o Abel vai de Murilo ou Bruno Fux, acho até que vai de Bruno Fux. Então, ele também acho que ele quer um zagueiro para jogar mesmo, porque o Murilo teve uma queda, o Fux é um cara que acho que ele confia e tem, o Fux desses todos aí é o que tem melhor qualidade com a bola no pé, de sair jogando. Tanto que ele jogou até de volante. Jogou de volante, e bem. Acho que o Fux, para sair jogando, ele é o melhor que tem, ele é melhor que o Gomes, que o Nino, que o Murilo. Mas na disputa física, às vezes o Fux leva desvantagem, como aconteceu no jogo com o Flamengo no Brasileiro, no Maracanã, que ele teve muita dificuldade contra o Pedro. Então o Fux ele é muito técnico, só que às vezes na disputa física ele leva desvantagem. Por isso que eu acho que o Abel, por exemplo, escalou semana passada contra o Atlético Mineiro o Murilo e não o Fux para marcar o Hulk. Por causa desse jogo contra um cara mais forte. Aí jogou Murilo, que é mais forte. Então acho que ele quer um cara que faça as duas, assim, um cara que tenha bom passe e que seja forte. Que ele tem, acho que no Fux, um cara de bom passe, mas que perde muita disputa física, e no Murilo um cara que está com mais dificuldade de jogar bem com regularidade. Então acho que ele quer um cara que equilibre as duas coisas, que dê a ele uma força física que o Fux às vezes não consegue dar, mas que também saiba jogar, menos que o Fux com a bola no pé, mas sabe jogar.